Olá, gente. Eu sou o professor Ferreira Júnior. O tema da nossa aula é arranjo em bloco. Uma técnica bem peculiar e eu diria até fácil de fazer arranjos. O arranjo em bloco se dá através da harmonização de melodias. Né? É muito fácil, muito prático e eu vou te ensinar a desenvolver isso. Vamos aqui para a tela. Bem, como vocês podem observar, eu coloquei aí 4 compassos com uma melodia bem simples, como vocês podem observar. Nós temos aí uma harmonia Ré menor 7, Sol 7 e Dó maior 7+. Como vocês podem observar, eu estou utilizando a escala de Dó maior e, obviamente, harmonias do campo harmônico de Dó maior. Isso porque não tem nenhuma alteração, é uma escala natural para facilitar melhor as nossas aulas. Então, eu vou estar sempre utilizando exemplos através das escalas e das harmonias inerentes à escala de Dó maior. Ok? Bem, qual o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar nessa aula, para a gente começar a desenvolver o arranjo em bloco? Precisamos, primeiro, analisar cada inciso melódico, ou seja, cada nota da melodia, eu preciso saber da funcionalidade dela. Ou seja, eu preciso estar atento para a harmonia dentro do compasso, se ela está abrangendo todo o compasso ou apenas um tempo e assim por diante. Bem, essa primeira nota da melodia, nós temos uma nota Ré, que é justamente a tônica do acorde do momento, Ré menor 7. Depois nós temos uma outra nota, Dó, como vocês podem observar, é a 7ª menor do acorde de Ré menor 7. Depois nós temos um Si, nota da melodia Si, que é com relação ao Ré menor 7, como vocês podem observar, eu estou sempre linkando as notas com o acorde do momento. No caso aqui, Ré menor 7. O Si é a 13ª ou a 6ª maior, como queira. Muito bem. No compasso seguinte, nós temos um outro acorde do 5º grau de Dó maior, o acorde formado a partir do 5º grau de Dó maior, que é o Sol 7, com a 7ª menor. Vamos então para a análise de cada nota, da funcionalidade dela com relação ao Sol 7. Bem, essa primeira nota aí no segundo compasso é um Fá. Esse Fá, com relação ao Sol 7, é justamente a 7ª menor. Seguido da 13ª ou 6ª, que é o Mi, logo seguindo. Depois nós vemos um Ré, que é o 5º grau de Sol. Como vocês estão observando, eu preciso analisar cada nota com relação ao acorde do momento. Então, todas essas notas do segundo compasso, eu tenho que entender, eu preciso saber qual é a função dela com relação ao acorde, Sol 7. E depois nós temos uma nota seguinte, já aí no terceiro tempo, nós temos um Si natural, que é o 3º grau do Sol 7, seguido, mais uma vez, pelo 7º grau do Sol 7, o Fá, que é a 7ª menor. Mais uma vez, temos uma nota Mi, né, que é o 6º grau ou 13ª maior de Sol 7, seguido pelo Ré, que é o 5º grau do Sol 7. E, finalizando no compasso seguinte, nós temos o Dó 7+, Dó, uma 7ª maior, nós temos o próprio Dó na melodia, portanto, a tônica do acorde e também da tonalidade. Feito isso, vamos para a segunda etapa, que é começarmos aí a empilhar essas notas. E qual o primeiro aspecto que eu tenho que levar em conta? O que é que eu tenho que colocar abaixo dessas notas? Como eu vou oferecer essas notas de empilhamento? Bem, vamos aqui para o primeiro compasso. Nós temos o Ré natural. Devemos colocar, e aqui eu vou para o quadro para mostrar para vocês.
que são, na verdade, as notas guias. As notas guias são elas que irão dar movimento nesse empilhamento de sons e qualidade, ou seja, ele vai movimentar esse empilhamento de notas, essa verticalização, que são justamente cada nota da melodia harmonizada. Nós não iremos mais ver a melodia dada de uma maneira simples, mas com um processo simples, de nota, de um som, depois outro som. Não, nós vamos ouvir cada nota da melodia empilhado, harmonizadamente. Para que a gente possa ter qualidade a esse empilhamento e movimento, nós precisamos usar o que chamamos de notas guias, que nos acordes consonantes, ou seja, maior ou menor, são as terças e sétimas dos acordes. Ou seja, cada inciso melódico que eu tiver dentro daquele compasso, eu já fiz a análise, já sei qual é a função dele com relação ao acorde, agora eu tenho que oferecer as terças e sétimas abaixo de cada uma dessas notas da melodia e oferecendo justamente as terças e sétima dos acordes. Vamos aqui mais uma vez para a tela. Bem, nós temos aí uma melodia que eu coloquei, uma melodia simples, né? Nesse primeiro acorde, o Ré menor 7, nós temos aí um Ré, né? Que é justamente a tônica do acorde. E o procedimento que eu tenho que fazer a partir de agora é, a partir dessa nota da melodia, eu preciso oferecer essas terças e sétimas abaixo desse Ré, nunca, jamais acima do Ré. Eu tenho que, então, colocar as terças e sétimas. Quem vem primeiro? Se eu fizer a escala a partir do Ré descendo, qual é a primeira nota guia que nós iremos colocar? Bem, logo eu já percebo aqui que nós temos a nota aqui voltando, a nota aqui, a nota Dó. Estou descendo. A nota Dó. Vamos continuar ainda nesse mesmo Ré. Qual a outra nota guia do acorde? Ou seja, eu já coloquei o Dó, que é a sétima, com relação ao Ré menor 7. Qual a outra nota guia que falta? Seria a terça do Ré menor 7, que é o Fá. Então vamos lá, colocar o Fá. E iremos fazer todo esse processo abaixo de cada uma da melodia com seus respectivos acordes. Então, aí nesse Dó, o Dó, no segundo tempo para o terceiro tempo de Ré menor 7, nesse compasso, nós temos a nota Dó, que já é uma nota guia na melodia. Qual a outra nota guia que nos falta, nesse caso? Bem, seria o terceiro grau. Então vamos lá, de Ré menor, que é o Fá. Pronto. Coloquei. Percebam que ora o acorde, esse empilhamento vem com 3, vem com 2 notas. Isso porque quando eu não tenho nota guia na melodia, ele vai ficar sempre 3, porque além da nota da melodia, eu vou colocar as notas guias. Então, para a gente completar o ciclo a 3 vozes, com 3 vozes, eu vou voltar aqui e vou oferecer uma nota básica. O que são notas básicas? São sempre as tônicas e quintas justas dos acordes. São sempre as tônicas, por exemplo, Ré menor, o próprio Ré é uma nota básica, e o seu quinto grau justo, que é o Lá. Tá? Então eu posso escolher uma dessas notas para eu colocar aqui. Então eu vou colocar aqui, para ficar mais fechadinho, o Lá, tá? Poderia ser o Dó? Poderia ser o Ré? Poderia. Mas eu achei por bem colocar o quinto grau lá. Né? E vocês percebam que as vozes estão sempre vindo, olha, sempre em 3 vozes, ok? Vamos então para o quarto tempo, ainda dentro de Ré menor 7, nós temos um Si natural. O Si
com relação ao Ré é o sexto grau maior. Quais são as notas guias? Vou continuar o mesmo conceito das notas guias, sempre da nota da melodia para baixo. Quem vem primeiro nesse processo? Si, Lá, Sol, Fá. Fá natural, só um minutinho, Fá natural. Muito bem. Eu vou voltar ainda para o quarto tempo, ainda em Ré menor 7, né? Mantendo as três vozes. Qual a outra nota guia que falta nesse processo? Bem, já tem um terceiro grau, falta o sétimo, que é a outra nota guia, é o Dó, não é? Vamos aí, completamos o ciclo com 3 vozes, ok? E vamos dar continuidade. Vejam que agora nós estamos no segundo compasso, e no segundo compasso nós temos o Sol com uma sétima menor, Sol maior com uma sétima menor. Esse acorde é um acorde extraído do quinto grau de Dó maior. Bem, ali na melodia, primeiro tempo, nós temos a nota Fá, que naturalmente já é uma nota guia. Vejam que eu já mudei de acorde, então mudo também as notas guias. Agora estamos em Sol 7 e as notas guias são Si e Fá. Na nota da melodia já temos um Fá, que é uma nota guia. E qual outra nota guia que falta? O terceiro grau, Si. Vamos lá. Só que esse Si eu tenho que deixar sempre no limite de oitava. Eu vou colocar aqui. Si, lá em cima. Né? Bem, e para manter as 3 vozes, como estou vindo, eu vou escolher uma das notas básicas, ou tônica ou quinta justa. Eu vou colocar ali para ficar mais fechadinho. Eu poderia escolher o Sol, o Ré. Vamos escolher o Ré, ok? Só que o Ré, uma oitava acima. Pronto. Vamos dar continuidade ao processo. Percebam, precisamos ter o cuidado sempre de, depois de analisar a melodia, colocar as notas guias. Sempre, sempre. Por quê? Porque são elas que irão nos dar esse movimento e qualidade. Ela vai nos dizer se é maior, se é menor e movimentação. Bem, agora nós temos no processo a nota Mi, que com relação ao Sol 7 é o sexto grau. Quais são as notas guias de Sol? Partindo de Mi, fazendo a escala, Mi, Ré, Dó, Si. Pronto. Voltando aqui ainda no terceiro, qual a outra nota guia que nos falta? Muito bem, o sétimo grau, Fá. Pronto. Vamos completando. Agora nós temos o Ré na melodia. Percebam, aqui nesse pontinho, né, aqui o Ré, eu vou continuar o empilhamento. Pronto. Eu vou repetir o Si, que descendo, a primeira nota que nós temos que colocar aí como nota guia, quem vem primeiro é o Si. Coloquei de novo, vou voltar aqui. A outra nota guia também eu vou repetir, é o Fá. Pronto. Agora nós temos, na melodia, aí no terceiro tempo, nós temos um Si e um Fá. O Si é nota guia e o Fá também. Mas vamos aqui. O Si, eu vou colocar qual outra nota guia que falta? O Fá. Vamos colocar. Agora vamos preencher com uma nota básica, que pode ser o Sol, pode ser o Ré. Vamos colocar o Sol. Ah, professor, deu essa tensão dentre as extremidades do empilhamento? Pode. Daqui a pouquinho eu vou ensinar uma regrinha importantíssima para vocês com relação à nota de melodia. Mas vamos aqui dar continuidade ao processo de harmonização, ou seja, dos blocos. Vamos então para o Fá, que também é uma nota guia, não é? É a sétima, né, que está na melodia. Vamos aí oferecer a outra nota guia, que nada mais é do que o Si natural. Vamos voltar aqui, vamos preencher com uma nota básica, que pode ser o Sol, pode ser o Ré. Mas vocês percebam que eu estou colocando sempre o acorde de maneira fechada. Ele está bem fechadinho, né? Pronto, coloquei um Ré. Vamos dar aqui continuidade. Bem, voltamos aqui para o Mi. Percebam que lá atrás o Mi, olha, foi o que fiz. O que foi que eu fiz? O Mi, botei as duas notas guias. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vindo do Mi para baixo, nós temos qual a nota guia que vem primeiro? O Si, está aqui. Qual outra nota guia depois?
o Fá. Pronto, mantenham o mesmo processo. Aqui, como vocês podem ver, eu também, ó, no Ré, voltou para o Ré. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, Ré, as duas notas guias. Então, Si, eu vou colocar aqui, Si, e voltando aqui, e Fá. Pronto. Esse ciclo, aqui a gente terminou nesse primeiro e segundo compasso. E, para finalizar, e aqui é muito importante para o que eu vou chamar aqui a atenção de vocês que estiverem me assistindo. Vejam, na nota da melodia, nós temos aí agora, em Dó maior 7+, nós temos a nota Dó. Né? Aí agora, nós vamos fazer o empilhamento. Qual a nota guia que vem nesse processo, da nota da melodia para baixo? Vejam, Dó maior, nós temos as notas guias Mi e Si. Mas vejam que vai acontecer algo aqui muito importante, que são erros que às vezes eu já vi alguns arranjadores cometerem. Vejam, eu vou colocar um Si. Vejam, aí está ocorrendo um erro grave. Nós não podemos jamais colocar, mesmo que sejam notas guias, jamais colocar notas harmonizadas um meio tom de distância com relação à melodia. Jamais. Isso aqui eu não posso fazer. Ah, se fosse um Si bemol? Bem, se fosse um Si bemol, poderia, porque estaria a um tom da melodia. Aí sim. Como aqui está meio tom da melodia, vejam o que é que ocorre aqui. Agora eu vou para o teclado. Se fosse um tom, ó, é bem audível. Mas vejam, se fosse meu tom, percebem? É muito forte essa tensão, né? E a regra diz, a regra pede para fazer uma substituição imediatamente pela nota seguinte da escala, ou seja, Dó, Si, Lá. Então, eu jogo essa nota que vocês estão vendo aqui. Só um minuto. Eu vou jogar essa nota para a nota seguinte. Ou seja, eu substituo imediatamente pela próxima nota, ou seja, o sexto grau. Aí você me pergunta, e ela continua sendo nota guia nesse momento? Por essa razão, sim. E então, eu vou colocar a outra nota guia. Eu coloquei supostamente o Si, que foi substituído pelo Lá. Agora vamos colocar o Mi. Muito bem. E vou colocar um outro Mi. Vou voltar aqui. Pronto. E sigo com o Lá, obviamente, até o outro ponto. Pronto. Completado o ciclo. Agora vamos ouvir, não é? Vamos ouvir, para que todos tenham a noção do efeito. Só um minutinho. Vamos lá. E agora? Temos essa contagem de 4 tempos. E... Perceberam como é interessante? Você consegue ouvir todas as nuances dos acordes. Mesmo que esteja invertido, mesmo que falte outras notas de estruturas do acorde, mas você consegue ouvir a qualidade, ou seja, maior, menor e movimento. Vou colocar mais uma vez, ok? Tem essa contagem de 4 tempos. E... Bem, o processo de harmonização é esse sempre. Analisada a melodia, vai empilhando as terças e sétimas dos acordes. É claro que para alguns acordes,
teremos muito mais notas guias, mas eu vou deixar um pouco mais adiante para informar sobre quais são esses acordes, ok? E o processo é esse. Analisado a melodia, vamos oferecer as notas guias, que são sempre as terças e sétimas no tipo de acorde consonante, ou seja, maior e menor. Ok? Vamos ouvir mais uma vez? Bem, é isso. É claro que para alguns acordes nós teremos muito mais. Vou agora aqui para o quadro. No acorde tipo semidiminuto, né? Ou seja, eu vou chamar um acorde aqui de X, não é? Que ele é menor, tem a quinta bemol e a sétima menor. Para esse tipo de acorde, que a gente chama de semidiminuto, nós teremos o primeiro grau. Vamos supor que isso aqui fosse um Dó maior. Eu vou colocar Dó, Mi bemol, Sol bemol e o Si bemol. Nós estamos vendo o acorde dessa forma. Tônica, e a terça, a quinta e a sétima. Para esse tipo de acorde, nós temos 3 notas guias. Nós teremos a terça, no caso Mi bemol, a quinta, Sol bemol e a sétima, Si bemol. Nesse tipo de acorde, são 3 notas guias. E eu vou fazer também algumas demonstrações utilizando o semidiminuto. Então, se faz muito importante lembrar desse tipo de acorde. Terça, quinta bemol, sétima menor. O semidiminuto. Nesse tipo de acorde, nós temos 3 notas guias. A terça, a quinta e a sétima. Vejam, aumentou o quadro de notas guias. Precisamos estar bem atento. Quando nós não colocamos as notas guias nesse empilhamento, esses acordes, ou esse empilhamento, perde força. Fica incompreensível. Você não vê movimento, você não vê qualidade, você não identifica se é maior, se é menor, sabe? Fica estranho. Daí o fato de ser um dos principais pontos, primordial dentro desse processo, as notas guias. É muito importante a gente colocar as notas guias, né? Como o próprio nome diz, elas vai ou vão nos guiar nesse processo, né? E nos oferece dentro desse processo justamente, repetindo, força, qualidade nesse empilhamento. Ok? Então, nos acordes, normalmente, os acordes consonantes, nós temos geralmente tônica e a quinta justa como notas básicas. No entanto, nesse tipo de acorde semidiminuto, nós só teremos a tônica. No caso aqui, tomando Dó meio diminuto como base, nós só teríamos o Dó. Por quê? Porque a quinta não é justa, ou seja, a nota que está uma quinta acima dele não é o intervalo que a gente justo, que a gente chama de justo, que compõe o quê? 3 tons e meio dentro desse intervalo. Aqui nós não teremos. Então, no tipo de acorde semidiminuto, nós só teremos a tônica como notas básicas. Ok? Vou aqui fazer alguma demonstração para vocês, já utilizando, aqui nesse mesmo exemplo, o acorde semidiminuto. Vou criar aqui uma situação para mostrar aqui vocês o processo. Ok? Bem, vamos aqui para esse quinto compasso.
Só um minutinho. Bem, eu vou fazer aqui uma nota simples, repetindo. Vou fazer com semínima para facilitar aqui a compreensão. Eu vou repetir isso aqui. Bem, agora eu vou empilhar. Vou botar aqui um Si. Um Si meio diminuto. Bem. Si menor. Esse acorde aqui. O processo é esse mesmo, então vamos fazer o processo da nota da melodia para baixo. Notas guias. Bem, coincidentemente eu coloquei aqui um Si menor 7 com a quinta bemol, que é o Si meio diminuto, e na nota da melodia eu coloquei a própria tônica do acorde. Então, as notas guias. Vamos lá. Quem vem primeiro? Sempre fazendo a escala da melodia para baixo. Muito bem. A nota Lá é a nota guia que está vindo primeiro, né, nesse processo, de cima para baixo. Eu vou repetir logo aqui para facilitar, botar todos. Vamos voltar. E agora vamos colocar qual outra nota guia que vem no processo. Si, Lá, Fá, não é? Vamos colocar o Fá. Muito bem, Fá, Fá, Fá. E agora, Si, Fá, agora vamos colocar o Ré. Vamos ouvir, coloquei a nota Ré, que é outra nota guia, não é? Lá, Fá, Ré. São essas três notas guias. Vamos escutar. Basicamente isso. Esse é um dos exemplos de acorde que tem mais, nas suas estruturas, mais de duas notas guias. Um tipo de acorde menor 7 com a quinta bemol, ou simplesmente Si, acorde semidiminuto. É esse o processo. Nós temos aí três notas guias, como vocês podem observar. Ok? Como vocês podem observar, o processo é simples, não é? Basicamente, observarmos a função dos acordes, da melodia com relação aos acordes e fazer o processo de empilhamento, utilizando sempre, antes de colocar notas básicas e etc., colocarmos as notas guias, nunca esqueçam. Eu agora, por último, expliquei o tipo de acorde como o semidiminuto, que, diferente dos acordes consonantes, que tem duas notas guias, terças e sétima, no tipo de acorde semidiminuto, nós temos aí três notas guias, que é a terça, a quinta diminuta e a sétima menor. Ok? É importante lembrar disso. Mas há um outro tipo de acorde que precisamos ter uma atenção muito especial. E agora, vou me levantar aqui, mostrar para vocês o tipo de acorde. Vou sempre representar aqui. Por exemplo, Dó, 7, Sus, 4. Ou seja, aqui nesse tipo de acorde, a terça está omitida. A terça está omitida aqui. Bem, seria basicamente Dó, de baixo para cima, depois o Fá, não é? Sol. E aqui, no caso, Si bemol. Aqui, como vocês podem ver,
nós temos, ao invés de terça, nós temos a quarta. Como devemos proceder nesse tipo de acorde? Bem, neste caso, o quarto grau de Dó, aqui no caso, eu tomei o Dó sus como exemplo, o Fá, o quarto grau de Dó, o Fá, aqui, assumirá o papel de nota guia. Então, aqui nesse tipo de acorde, sus 4, qualquer acorde do tipo sus 4, o quarto grau assume o lugar de nota guia. Ou seja, a terça omitida e a quarta passa a ser, então, a nota guia. Ok? A quarta e a sétima. Só para ilustrar e não esquecermos, ok? Então, no acorde tipo do acorde semidiminuto, nós temos 3 notas guias. Nós temos a terça, a quinta e a sétima. Nesse tipo de acorde sus 4, nós temos o quarto grau e o sétimo grau como notas guias, ok? Bem, eu vou fazer aqui uma demonstração Vou aqui para a tela. Vou fazer aqui uma demonstração. Eu vou colocar aqui um acorde logo aqui. Vou separar aqui para um outro compasso. Vamos fazer aqui a partir daqui. Eu vou escolher aqui um acorde. Vamos lá, vou sempre utilizar o Dó como exemplo. Né? Então, Dó, olha ele aqui. Vamos pegar esse Dó, sus 4. Muito bem. Eu vou colocar aqui vou colocar aqui assim, dessa forma. Bem, coloquei um Lá natural, que é o sexto grau maior desse acorde. Mas vamos lá, colocar as notas guias. Quem vem primeiro? De cima para baixo. Bem, aí nós não teremos a terça. Nós teremos o quarto grau como nota guia, né? Então, quem vem primeiro nesse processo? Sempre lembrando de fazer a escala a partir da nota da melodia para baixo. Então, Lá, Sol, Fá. Muito bem. Vou colocar aqui, só um minutinho. Vou colocar a nota Fá. Só que eu vou colocar a nota uma oitava acima. Tá? Qual a outra nota guia que nos falta aí nesse processo? Bem, o Si bemol, não é verdade? Então vamos fazer o mesmo processo. Vamos colocar aqui. Deixa eu abrir uma tabinha. Muito bem. Desculpa. É aqui. Si. Só que esse Si bemol será aqui. Muito bem. A nota da melodia é um Lá natural, portanto, o sexto grau maior desse Dó 7 sus 4. Coloquei a nota guia. Temos que ter bastante cuidado para não colocar o terceiro grau de Dó, Mi. Aí o Mi está omitido. Nós não temos o Mi. Nós temos o quarto grau que irá assumir o papel de nota guia. Então, de cima para baixo, Lá, Sol, Fá. Coloquei o Fá, nota guia. Coloquei, então, o Si. Deixa eu ver se ele está bemolizado. Acredito que não. Espera aí. Vamos colocar. Pronto. Agora nós temos um Si bemol. E agora é só escolher uma nota básica. Ou tônica ou quinto grau. Vamos colocar a tônica. Então, pronto. Só que iremos colocar esse Dó oitava acima. Ok? O processo é o mesmo. Só precisamos atentar para o tipo de acorde que eu irei harmonizar. Veja, lembrando sempre que devemos sempre analisar cada inciso melódico com relação ao acorde do momento. Inclusive também, se tiver tonalidade, a tonalidade. Ok?
o tipo de acorde, se é consonante, se é dissonante. Se for dissonante, você vai ter mais de 2 notas guias no processo, para processar, não é? No tipo de acorde, e atentando, outra coisa importante, que no tipo de acorde, e aqui, semidiminuto ou menor com a quinta bemol 7, nesse tipo de acorde, nós só teremos uma nota básica, que é o próprio tônica. No caso aqui, Si menor, 7 bemol 5, nós só teremos o Si, porque o quinto não seria nota básica, porque o quinto não é um intervalo justo, é um intervalo diminuto. Por conta disso, não podemos considerar como nota básica. Ok? No tipo de acorde sus, a terça, sus 4, a terça estará omitida. O quarto grau, então, assume o papel de nota guia. Lembrando aqui, sempre Dó 7 sus 4, aí nós temos o Si bemol como nota guia e o Fá natural como nota guia. Ok? Esse é um processo importante que devemos lembrar sempre. Ok? Melodia analisada. Primeira coisa que devemos fazer e desenvolver são as notas guias nesse empilhamento. Sempre. E depois podemos preencher com notas básicas ou com notas de tensão. Mas isso, notas de tensão ou de extensão, vamos ver um pouquinho mais na frente. Ok? Vamos ouvir aqui. Mais uma vez. Muito bem. Uma outra técnica interessante que a gente usa nesse processo é o chamado drop. O que é isso? Em que você joga determinadas notas de cima para baixo, você joga e você, a partir do momento que você joga essas notas, você cria uma outra textura, uma outra sonoridade, por mais que estejamos falando de uma mesma harmonia, de um mesmo empilhamento. É uma forma de você abrir essa verticalização, não é? Distanciar notas. E a partir disso, desse processo do drop, você cria uma sensação completamente diferente. E como faremos isso? Bem, vamos voltar aqui para o exemplo anterior. Nós temos aqui no começo dessa nossa melodia, vejam. Vou voltar aqui. Bem, gente, como eu falei, nós temos essas técnicas do drop. Drop 1, drop 2. Eu vou aqui para o quadro mostrar para vocês. Nós temos o drop. Nós temos o drop 1 e o drop 2. O que significa isso? Bem, vamos aqui supor que nós temos aqui nota da melodia e a verticalização harmônica. O drop 1 é justamente essa nota, a partir da nota da melodia, eu conto a segunda nota depois. Essa nota eu vou jogar uma oitava abaixo. Simplesmente eu vou jogar essa nota oitava abaixo. É o que a gente chama de drop 1. Ele considera que o 1 é justamente essa nota que vem depois da melodia. E o drop 2 é justamente a nota que vem depois do drop 1. Eu vou jogar uma oitava abaixo. Para melhor explicação, eu vou aqui para o computador, vou mostrar a vocês esse exemplo na tela, ok? O que iremos fazer, basicamente, é jogar todas as notas depois da melodia, né? Todas essas notas depois da melodia, eu vou jogar uma oitava abaixo.
Temos a nota da melodia e as notas e as segundas notas, que ele chama de drop 1. Ó, todas essas notas eu irei jogar uma oitava acima. Então eu vou tirar essa dali. Desculpa, Ctrl C. Essas notas eu irei jogar uma oitava abaixo. Por exemplo, o Lá estava aqui, eu vou colocar o Lá uma oitava abaixo, que é justamente... Aí eu tenho que ir aqui para... Só um minutinho. Basicamente, uma oitava abaixo será essas notas aqui, como vocês estão vendo, já na clave de Fá. Essa nota aqui está uma oitava do Lá, do segundo espaço do pentagrama da clave de Sol. Então, todas essas notas eu vou jogar uma oitava abaixo. Então, eu vou tirar aqui. Vou repetir essas notas aqui embaixo. Só que é mínima. Ok. O processo é lento, mas é isso mesmo. Bem, vocês estão percebendo que eu estou tirando as notas, as segundas notas de cima para baixo, estou apagando, mas estou colocando ela na clave de Sol, que é justamente essas mesmas notas, uma oitava abaixo. Eu vou fazer todo esse processo até o final. Ok? Vou voltar aqui. Vou tirar também essa nota. Fá. Vou colocar o Fá. Vamos para o Fá. Pronto. Estão percebendo? Todas as notas e segundas notas de cima para baixo eu retirei daqui, coloquei uma oitava abaixo. Eu poderia ter colocado na clave de Sol aqui? Até poderia, mas como eu estou utilizando a grade de piano, então eu estou utilizando aqui já na clave de Sol, exatamente uma oitava abaixo. Eu vou fazer esse processo com todas as notas, daqui até o final. Esse é o que a gente chama de drop 1. Eu vou colocar para tocar aqui só esse trechinho. O som muda completamente. Ou seja, o som fica mais aberto, mais abrangente, não é? Vejam, vocês vão ver esse primeiro exemplo no primeiro compasso e irá também ver a diferença do segundo compasso, som fechado. Aqui, nesse processo, som aberto e aqui, som fechado. Ok? Mais uma vez, agora eu vou deixar soar. Mais uma vez, vejam que o primeiro compasso, você consegue ouvir o som aberto, não é? E no segundo compasso, você já vê o som mais fechado, compactado, não é? Mais uma vez. Agora, eu vou continuar fazendo esse processo, aqui já no segundo compasso. Vou mudar completamente a textura também desse compasso. Eu vou retirar todas as notas
Pronto, eu vou colocar aqui para não esquecer, já no outro. Pronto. O Ré, que estava aqui em cima na clave de Sol, ele agora está aqui uma oitava abaixo. E vou continuar o processo. Ré, vou colocar voltando aqui. Ok? Percebendo? O Si que estava lá, na clave de Sol, agora está na clave de Fá, uma oitava abaixo. E eu vou continuar o processo de retirar as segundas notas. Todas as segundas notas, de cima para baixo, eu vou retirá-la e colocar uma oitava abaixo. O som já muda completamente. Isso você pode oferecer dentro do arranjo de vocês. Criar gráficos, ora com os acordes fechados, com esse movimento das notas fechadas, né, dos blocos, e ora com os drops, com os acordes abertos. Fica maravilhoso. Você cria uma textura completamente diferente para o seu arranjo. Então, eu vou continuar o processo, vou voltar aqui na clave de... na clave de Sol. Vou continuar tirando as notas aqui. Nós temos um Sol, que acabou de sair. Aqui não quer sair. Só um minutinho. Pronto, vamos tirar isso aqui também. Sol. Sol. Vamos tirar também o Ré. Esse Ré nós vamos também tirar, o Sol e o Ré, vamos tirar daí. O Sol, vou colocar aqui na clave de Fá, uma oitava abaixo. Sol, Sol, Ré. Só que o Sol e o Ré para ser oitava abaixo. Pronto, sair aqui. Ele vai para cima. Pronto. E vou continuar aqui o processo, gente. Agora vamos para a clave de Sol. Nós temos aqui, nos resta o Si, os dois Sis. Si, Si, Lá, né? São as segundas notas sempre da nota da melodia para baixo. Vamos colocar aqui para a gente não perder de vista o processo. Vamos agora aqui. E, por fim, vamos colocar aqui o Lá. Vamos repetir o Lá, porque repetimos Lá. E vamos agora apagar o Lá na clave de Sol, que já, em tese, já jogamos, né? Agora vou ligar. O processo é assim mesmo, é lento. A gente tem que ter bastante cuidado, né? Bem, aqui, como vocês podem perceber, todas as segundas notas, era a linha que vinha aqui no meio, foram todas jogadas para baixo. Ela foi para uma oitava abaixo. Todas elas, estão vendo? As estruturas, ficou duas notas em cima e as outras notas vieram para baixo. Vamos agora escutar.
mais uma vez, a gente pode ver assim o efeito imediato, né? A diferença dele desta forma, dropado com as notas jogadas uma oitava abaixo, e da forma que estava no início, com os acordes todos ali pertinho, as notas pertinho umas das outras, né? E aqui, com o drop, ou seja, com essas segundas notas jogadas, já criamos uma textura completamente diferente, ou seja, mais aberta, né? Vamos mais uma vez. É importante lembrar sempre de antes de desenvolver qualquer arranjo, pensar no como vai empilhar, é importante sempre, primeiro de qualquer coisa, primeiro de tudo, notas guias, identificar o acorde, a função da melodia com relação ao acorde, os acordes, não é? Para que assim você possa fazendo a anotação de uma maneira mais precisa. Eu diria até com responsabilidade. Não? Então, são as notas guias que irão, vamos dizer assim de uma maneira mais simples, é quem vai determinar a qualidade. Se é maior, se é menor. E movimento. Quando você não tem nas entranhas dessas estruturas, dessas verticalizações, você perde força. Você não tem movimento e você não terá qualidade nessas estruturas. Então você perde. Como vocês podem observar, as notas guias continuaram ali. Algumas notas eu joguei oitava abaixo para criar realmente... É como se vocês pegassem, de repente, uma paleta de cores e vocês fossem misturando as tintas. Amarelo com vermelho, azul. Esse é o processo. Não é? O final de tudo é a beleza da textura que nos interessa. Ora, esses acordes eles vêm fechadinho, da forma como você empilhou. Depois você vai utilizando os drops para abrir, né? Criar uma sensação diferente no processo da composição, para não ficar monótono. Não é? Então, se faz muito importante que vocês sempre, antes de mais nada, depois de fazer o análise de toda a melodia, e dos acordes. Então, notas guias. Estabeleçam as notas guias dentro desse processo. Ok? Vamos ouvir mais uma vez? Bem, esse é o primeiro processo, eu diria básico, para que você possa ter um bom resultado com os seus arranjos. Então, é só ter cuidado, é só analisar, ver o que vai ser colocado, quais são as notas guias, que tipo de acorde você está utilizando. A nota da melodia, ela é uma nota de extensão, ela é nota guia, nota básica, se são realmente nota básica. E eu diria uma outra coisa também. Além disso, o cuidado com relação às notas da melodia. Ver se você não cria uma tensão, não coloca notas não tão interessantes, né? Notas evitadas, por exemplo. Então, ter o cuidado de não colocar nesse empilhamento notas que tenha um intervalo de meio tom com relação à melodia. Mesmo que sejam notas guias, você precisa imediatamente trocar aquela nota por uma outra nota para não causar tensão. Lembrando, quando, com relação à nota melodia, tivermos um intervalo de segunda maior, é interessante. Mas veja o que acontece quando eu coloco uma segunda menor com relação à melodia. Veja, a melodia precisa soar, ela precisa aparecer. Mas dessa forma,
complicado. Alguns alunos me perguntaram uma certa feita se entre as extremidades do acorde, né? Eu vou agora aqui para o quadro. Entre as extremidades do acorde, essas cabecinhas aqui que eu coloquei, vamos imaginar isso aqui, acordes. Então, a nota da melodia, aí vem a segunda, terceira, quarta voz. As extremidades são as notas mais agudas, a nota mais aguda e a nota mais grave. Eu posso utilizar, entre essas extremidades, esses mesmos tons, eu posso sim utilizar quando ocorrer aqui, entre a nota aguda e a nota grave. Mas jamais com relação à melodia, ou seja, essa segunda nota de cima para baixo, quando tiver meio tom, não utilizar essa nota. Escolher uma outra nota da escala, sempre de cima para baixo. Mas, se ao invés de meio tom for um tom, aí sim, eu posso deixar essa segunda nota no empilhamento. Ok? E é basicamente isso. E vamos ouvir mais uma vez esse exemplo. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar, às vezes ocorre nesse empilhamento, você não colocar a tônica do acorde. E eles me perguntaram, não vai perder a função? Será que não... Aqui no caso de Dó, eu não poderia colocar a nota guia Si porque estava meio tom da melodia. E então substituiu pela sexta, no caso Lá. Ela vai ter uma função diferente, mas ela vai, na verdade, ser a nota guia nesse tipo de situação em que eu não posso colocar meio tom com relação à nota de melodia. Neste caso, eu posso. Porque se você vai fazer um arranjo para um instrumento de sopro, para cordas, se for tocar com uma banda, vai estar o baixista lá afirmando a tônica do acorde. Alguém mais vai dar essa sétima de uma outra forma, mas o bloco, o arranjo que você fez, ela vai permanecer ali e não vai criar nenhum tipo de tensão. E não vai também ficar feio, vai ficar muito lindo.